queria que você abrisse comigo Jeremias. E que você abrisse Jeremias 9. Gostaria que todos abrissem Jeremias 9. Abre o teu coração, o Senhor vai falar com você nessa noite. Jeremias 9. E antes de você ler Jeremias 9, deixa aberto. Sabe, quando algo muito grande estava para acontecer sobre a terra, numa geração que precisava de tudo, Deus ele começou a avisar que esse algo muito grande, porque quando chega o momento propício para acontecer as coisas, você percebe. Qual é o momento propício? Quando parece que você não aguenta mais, quando parece que as suas forças acabaram. Esse é o momento propício. Aquela geração, a geração em que Jesus nasceu, era uma geração que precisava de tudo. E por isso ele começou a dar avisos de que algo novo estava para acontecer. E ele mandou um anjo que visitasse um casal de homem e de mulher estéril. E ali ele deu um recado para os pais que seriam os pais de João Batista. E o recado do anjo foi muita coisa sobre a vida de João Batista, quem seria ele, o tipo de unção que estaria sobre ele. Mas uma coisa foi interessante, foi Deus que escolheu o nome para João Batista. E João significa graça. Fala comigo, graça. Deus estava dando o recado através do nome de João Batista sobre algo que iria impactar aquela geração e todas as outras gerações. A graça de Deus entraria rasgando tudo. E aí se eu pedir a definição de graça, muitos vão dizer decor. Graça é favor desmerecido. Mas espera aí, eu gostaria que você mergulhasse um pouquinho mais na palavra graça. Tá bom, é um favor desmerecido, é um benefício que eu recebo e que eu não mereço, mas que tipo de benefício é esse? O que é a graça de Deus? Que tipo de favor é esse que eu preciso? Você precisa de amor? É a graça de Deus. Você precisa de poder? Essa é a graça de Deus. Você precisa de vida? Essa é a graça de Deus. Nós precisamos hoje, o que é que nós precisamos hoje? Definindo para nós, para a nossa geração, o que é que a gente precisa como a graça de Deus sobre nós? Restauração familiar. O que é que nós precisamos? A intervenção de Deus na nossa nação, na economia, na política da nossa nação. Nós precisamos da graça de Deus para curar os enfermos. Nós precisamos da graça de Deus, enfim, nós estamos tão necessitados quanto aquela geração. E aqui em Jeremias 9, versículo 23, está escrito, Deus mesmo fala, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Por quê? Todas essas coisas vão embora. A pessoa pode ser a mais sábia do mundo, pode acontecer qualquer coisa. Ela pode bater a cabeça e ficar com amnésia, ela pode ter Alzheimer, pode acontecer qualquer coisa. A sabedoria, ela pode ir embora. A força, então, nem se fala. Basta o passar dos anos para você perder a força física. Nem o rico, riqueza é a estabilidade mais falsa que tem. Você pode ter dinheiro num dia e acordar sem dinheiro algum. Então, nenhuma dessas coisas é estabilidade para nós, mas ele vem definir para a gente o que é estabilidade. E ele diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque é dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu acho que você não entendeu. Ele disse, você precisa me conhecer. Você conhece o que é sabedoria, você conhece o que é riqueza, quem não deseja dinheiro? Porque o dinheiro dá uma estabilidade, dá um sossego. Quem não gostaria de ter força física? Quem não gostaria, enfim, de ser um homem ou uma mulher sábio? Mas ele está falando, essas coisas você conhece, essas coisas você deseja, mas o que é mais importante na tua vida você não tem desejado e você não tem buscado. O mais importante é me conhecer. E eu quero citar duas pessoas que trilharam esse caminho de conhecer a Deus e a vida mudou. Porque quando a gente
quando a gente sente essa vontade de conhecer a Deus, você atrai a presença de Deus até a sua vida. Você começa a caminhar, você dá um passo, só que Deus dá 3 passos na tua direção. E Ele diz, eu quero te cercar com a minha graça. Eu quero te favorecer. Eu quero te mostrar que você é um filho muito amado, um filho escolhido. Eu quero te fazer sentir o que é ser um filho favorecido. E a primeira pessoa que eu quero te apresentar é uma história muito conhecida. Eu gostaria que você abrisse o livro de Ruth. O livro de Ruth, que está perto do livro de Juízes. Se você não conhece a história de Ruth, eu preciso te contar um pouquinho da história da sogra dela. Ruth era uma menina que tinha sonhos como qualquer outra. E ela sonhou em se casar. E ela casou. E ela veio a conhecer a sua sogra. Ela recebeu no pacote marido, ela recebeu uma sogra muito especial. Uma sogra que ela passou a admirar. Porque essa sogra, ela tinha algo diferente. Essa sogra, ela tinha... a conversa dela era diferente. Quando ela sentava do lado da sogra dela, e você vai falar, está escrito isso na Bíblia? Não está escrito esses detalhes. Está escrito que essa nora, ela viu tanto Deus na vida dessa sogra, que quando a tragédia chegou, ela quis estar perto daquela que tinha Deus. Ela quis estar perto da vida daquela sogra, porque ela viu muito Deus na vida de Noemi. Ela viu que ela era diferente. Sabe, quando a gente tem a graça, o favor de Deus, a glória de Deus na nossa vida, nós somos diferentes. E olha que Ruth nem viu o máximo do poder de Deus na vida de Noemi. Porque Noemi, na verdade, ela tinha mudado de cidade. Ela morava em Belém e o marido dela tomou uma decisão em tempo de crise, porque hoje o brasileiro, em tempo de crise, para onde que ele está indo? Quem sabe me dizer para onde que o brasileiro está indo? Para Miami, principalmente, Estados Unidos e principalmente para Miami. Então, está todo mundo vendendo, todo mundo indo. Então, você vê que é uma atitude bem antiga, né? O marido de Noemi também, quando entrou a crise em Israel, econômica também, ele tomou uma atitude, vamos embora, vamos agora para longe daqui. E não era tão longe, era 100 quilômetros de lá, mas para aquela época, 100 quilômetros é longe, porque a prosperidade aparentemente estava lá, a estabilidade aparentemente estava lá. E assim passaram-se 10 anos, e Noemi estava ali por 10 anos naquele local. Você sabe que quando você fica, não sei se você já experimentou, quando você fica um culto sem vir na igreja, você já meio que a semana já é um pouco diferente. Quando você passa 2 cultos, você vai perdendo a força. Sem você perceber, você vai perdendo a força e vai se acostumando com aquilo de não ir. E esse costume vai te anestesiando e você nem percebe o quanto de força que você está perdendo. A vida te engole, a rotina te engole e parece que você está bem. Mas chega o dia mau e você vê que você está desmoronando, que você não está bem e que você não aguenta ficar em pé. Foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi, a despeito dela ter tudo isso que eu falei, ela tinha uma presença de Deus diferente. Ela era uma mulher diferente. Mas por essa separação da casa de Deus, ela não era alimentada, ela não recebia palavras de fé, ela estava enfraquecida. E as coisas começaram a acontecer na casa dela. Quando a gente se afasta de Deus, as coisas começam a acontecer. E assim aconteceu a primeira tragédia, morre um filho. E aconteceu a segunda tragédia, morre outro filho. E aconteceu a terceira tragédia, morre o seu marido. E aí, essa mulher, atingida por essas 3 tragédias, ela tomou uma atitude. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso, mesmo sem vontade, eu vou reunir o pouco de força que eu tenho, mas eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer uma caminhada de aproximação. Eu preciso me aproximar daquele que é o meu resgatador, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que
pode me ajudar. Mas parece que... E quando você faz uma caminhada, nesse momento da sua vida, parece que tudo é irreversível, porque as tragédias já tinham acontecido. Mas eu quero te dizer que no meio da tragédia, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Quando você faz essa caminhada de volta para Ele, eu digo para você, Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu já vivi isso várias vezes. O plano perfeito de Deus no meio de uma tragédia. E ela tomou essa atitude, ela começou a fazer as malas e talvez as suas noras perguntando: aonde você vai? Eu vou aonde tem socorro, eu vou aonde tem graça, eu vou aonde tem o favor de Deus, eu vou para o lugar de onde eu nunca tinha que ter saído, eu vou para perto do meu Deus, eu vou me aproximar, eu vou me reaproximar de Deus. E assim ela fez. E quando ela começou a fazer a sua mala, as duas noras tomaram a mesma decisão, mas a decisão firme mesmo estava no coração de Ruth. E Ruth falou: eu vou até o fim. Sabe, quando uma pessoa decide, define, eu quero isso para a minha vida, e ela disse: eu quero isso para a minha vida. E ela foi atrás da sua sogra. Duas mulheres andando, duas mulheres com o mesmo desejo, se aproximar de quem poderia ajudá-las. Em comum, elas tinham a dor, a tragédia e uma situação aparentemente irreversível. E elas começaram a caminhar. E eram 96 quilômetros que as separavam. Uma distância considerável para duas mulheres, quando nós falamos de um tempo sem carro, quando nós falamos de um tempo sem o conforto que nós temos. E essas mulheres nada deteve. Uma delas voltou, mas eu não vou falar de órfã, porque hoje não é a nossa conversa. Eu quero que você veja a caminhada de Noemi e a caminhada de Ruth. Quando Ruth chegou, junto com Noemi, ali em Belém, na casa do pão, ali começou uma caminhada individual de Ruth. Eu quero dizer para você que por mais que uma pessoa te inspire, por mais que uma pessoa te leve pela mão, ela te leva só até certo ponto. Tem momento, existe um ponto da tua caminhada que é só você e Deus. Existe um ponto da caminhada que, por mais que você tenha pessoas que orem por você, por mais que você tenha pessoas que creiam junto com você, tem um pedaço da caminhada que é você e Deus. É você sozinho. Ninguém pode fazer isso por você. Fala: ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém, é você, é uma decisão pessoal. Ruth tinha essa decisão. E ela disse, e quando você olha o livro de Ruth, você vê uma progressão no conhecimento da graça de Deus. A primeira coisa, quando Ruth chegou, ela chegou perto daquele que podia ajudá-la. Hoje, você chegou na igreja. Eu digo para você que esse é o início da tua caminhada. Ainda tem um outro tanto, porque você chegou perto daquele que pode te ajudar. Mas isso não era tudo. No dia seguinte que ela chegou em Belém, a Noemi começou a mostrar para ela que tinha essa caminhada, que Noemi não iria por ela. Seria ela que teria que ir. A primeira etapa de Ruth foi caminhar em direção a reconhecer: eu preciso chegar mais perto de Deus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso dessa aproximação. E ela foi. Essa foi a primeira atitude. Segunda atitude de Ruth. No dia seguinte, ela foi para dentro do campo do resgatador, que era o dono de todas as coisas. Ele era um homem rico daquela cidade. E aquele homem, ele é uma sombra do que é Deus na nossa vida. E Ruth, nessa segunda etapa, ela experimentou, sabe qual foi o primeiro conhecimento? O primeiro conhecimento é: eu estou no mesmo espaço onde eu posso encontrar Deus. Eu estou num espaço físico onde eu posso encontrar Deus. A igreja é um lugar, é um espaço físico onde você pode encontrar Deus. Depois, a segunda experiência: eu quero experimentar mais de Deus. E ela, no dia seguinte, ela começou a colher naquele campo que era daquele homem que disseram que era bondoso. Mas agora ela não conhecia mais de ouvir falar. Ela estava experimentando que ele era bom. Ela começou a experimentar da bondade de Deus. E quando ela começou a experimentar da bondade de Deus, ela começou a receber
para nós migalhas que não adiantam nada, não mudou, ela não ficou de uma viúva pobre, uma viúva rica, ela continuava uma viúva pobre, mas ela era uma viúva pobre com todas as suas necessidades, todas elas supridas. Então ela conheceu a segunda etapa de um Deus maravilhoso, ela conheceu a bondade de Deus, e essas são as etapas que a gente começa a conhecer a bondade de Deus. Eu comecei a ver, quando eu me aproximei da casa de Deus, quando a primeira vez que eu fui levada para uma igreja, eu vi que era um mundo totalmente, eu não nasci num lar evangélico, então aquele era um mundo totalmente diferente. Eu via pessoas que cantavam, e elas cantavam com uma intensidade, não era igual do lugar de onde eu tinha vindo, onde as pessoas cantavam olhando para o teto, ou olhando para o chão, ou nem cantavam. E ali elas cantavam com uma intensidade, aquilo chamou a minha atenção. Depois, quem falava no púlpito, a primeira vez que eu abro uma Bíblia, eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Todo mundo ali tinha facilidade de abrir a Bíblia, eu não sabia nenhum livro da Bíblia. E eu comecei a ficar encantada, assim, me chamou a atenção, e eu achei bonito aquilo. As pessoas conhecem a Bíblia, as pessoas conhecem, e ele sabe falar o que está ali na Bíblia, e a palavra chega no meu coração. Mas isso foi só um primeiro contato. Eu me senti bem, eu senti uma presença gostosa, eu senti um arrepio gostoso, mas faltava experimentar Deus. Eu não tinha experimentado ainda Deus. Eu tinha experimentado, assim, o ambiente, mas eu não tinha experimentado Deus. Era muita informação ao mesmo tempo para mim. Na segunda vez, eu ainda estava me adaptando com o ambiente, mas me sentindo bem. Mas eu comecei a ver transformação. Eu, que era uma adolescente assustada, eu comecei a me sentir, eu comecei a poder andar no escuro, porque eu tinha muitas experiências com as trevas, pelo que vivia ali na minha casa. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de fechar os olhos, eu tinha medo de dormir com as minhas costas livres, eu só dormia com as minhas costas encostadas na parede. Quando eu vi, eu dormi sem as minhas costas encostadas na parede, sem medo. Eu fechei os olhos sem medo. Eu comecei a experimentar. Para você isso pode ser nada, para mim era tudo. Aquilo era migalha para você, mas para mim era a presença de Deus na minha vida. Era Ele me trazendo luz, graça, misericórdia, segurança. E assim foi, assim como Ruth, eu fui conhecendo Deus pouco a pouco, mas Ruth não parou por aí. Ruth, ela falou, quem estava interessado que ela conhecesse era o resgatador, era Boaz, e ele começou a se revelar para ela. Olha, eu não quero mais que ela coma só isso, eu quero dar muito mais para ela. E ela que começou a experimentar o suficiente, ela foi e experimentou o mais que suficiente. E aqui em Ruth, capítulo 2, versículo 10, ela faz uma pergunta para ele. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, diante da presença daquele que a estava abençoando, ela fez uma pergunta: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Ela não estava entendendo, era muita coisa nova para ela, era Deus agindo, era Deus abençoando. E eu digo para você, quando você se aproxima, Deus começa a agir, Deus começa a abençoar. E eu não estou falando para novo convertido, eu não estou falando, eu estou falando que existe um momento em que a gente, mesmo conhecendo Deus e já tendo vivido muitas experiências, você se afasta e você tem que começar tudo de novo. Você tem que fazer essa caminhada de volta à presença de Deus. A presença de Deus muda tudo ao teu redor. E Ruth estava prestes a entender isso, que toda a vida dela ia começar a ser mudada. O terceiro nível de conhecimento que Ruth conheceu foi de noite. Ela foi no meio da noite, ficou perto dele. E eu digo para você,
Boaz não liberou uma palavra, Ruth não liberou uma palavra. Foi uma noite inteira de silêncio. Mas eu digo para você que essa noite inteira de silêncio é o que nos tortura. Mas pastor, eu estou me aproximando de Deus, mas Deus não fala. Está tudo escuro, tudo continua escuro. Era como que se Ruth, naquela noite em que ela passou aos pés de Boaz, talvez a mente dela, porque a nossa mente é muito rápida, talvez ela pensasse, tudo bem, eu estou aqui diante daquele que pode tudo fazer por mim, mas nada mudou na minha vida. Eu continuo viúva, eu continuo pobre, eu continuo triste, minha vida não mudou, eu recebi um pouco de alimento, mas eu preciso de mais alimento, eu recebi um pouco para ontem, mas hoje ainda não foi suprido. E silêncio da parte de Boaz. Silêncio da parte dele. E eu digo para você que o silêncio de Deus é o agir de Deus. Porque você não tem noção o que Ele faz nos dias mais escuros da nossa vida. Nos dias em que parece que nada acontece. É o momento que Ele mais trabalha em nosso favor. Ruth não sabia que ao acordar, ao romper da manhã, algo novo iria acontecer na vida dela. Uma palavra ia ser liberada. E não só uma palavra ia ser liberada. O favor do céu viria de uma forma que ela poderia pegar com as suas mãos. Tudo que a gente precisa é de milagre. E o milagre é isso, é a manifestação do poder de Deus no reino natural. Milagre é a intervenção do sobrenatural, que é o poder de Deus, nesse mundo que a gente vive real. Ele vê o teu sofrimento, Ele vê o nosso sofrimento. E Ruth, ela podia ter dito, sabe de uma coisa? Eu estou passando frio à toa. Ele não está me vendo, eu estou aqui no pé dele. Eu vim de lá longe, eu andei 98 quilômetros, eu tomei uma atitude, eu fui para o campo dele, mas eu estou aqui, eu cheguei mais perto do que isso, eu estou aqui deitada no pé dele, e ele não está fazendo nada por mim. Ela podia no meio da noite, sabe de uma coisa? A minha cama quentinha é melhor, sabe de uma coisa? Eu estou perdendo meu tempo aqui. E ela podia ter levantado no meio da noite e ter se afastado de Boaz. Essa não foi a atitude de Ruth. A atitude de Ruth foi: ainda que esteja escuro, eu sei que algo vai acontecer. Ainda que ele nada esteja falando, eu sei que algo vai acontecer. Ainda que diante dos olhos de todo mundo eu seja uma maluca de ter deixado o meu conforto, eu sei que algo vai acontecer e eu vou poder testemunhar, porque eu creio no Deus de Israel, porque eu ouvi as histórias desse Deus de Israel, e agora esse Deus de Israel, ela fez essa declaração. Ela fez a declaração que o Deus de Noemi era o Deus dela. Agora era Deus dela. Então ela estava dizendo, eu sei que Ele é o Deus de Israel. Fez milagres na vida de muitas pessoas, mas eu quero viver o meu e eu creio no milagre que eu vou receber. Ruth ficou aos pés de Boaz. Boaz ficou olhando para aquela atitude, sabe? Deus fica olhando para a gente. E ele fala, aguenta firme, eu estou chegando, aguenta firme, eu estou do teu lado, você não está sozinho, aguenta firme, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa igreja é fruto de muito choro, essa igreja é fruto de muitas noites escuras. Mas quando chegou a manhã, a gente até esquece que um dia a gente viveu dias tão escuros, que a gente viveu perdas tão absurdas, que a gente viveu vergonhas tão terríveis, em que a gente viveu difamação, que era de dilacerar o coração. Isso a gente esqueceu, sabe por quê? Porque chegou o dia, e eu declaro que o dia chega. O dia chega, o dia chega. Raiou o dia. Boaz olhou para Ruth. Ruth olhou para Boaz e Boaz liberou uma palavra. Sabe o manto? O meu manto, segure de um lado e eu seguro do outro. Agora é a hora da intervenção do céu na tua vida. Você aguentou firme o silêncio, você aguentou firme a noite, você ficou na minha presença. Agora você vai receber a manifestação do céu na tua vida. Ela segurou, sabe como quem acredita ou não acredita? Será?
Eu escolho acreditar. Ela segurou firme. Eu vejo Ruth como uma mulher muito firme. Ela segurou firme. Pode pôr aí que eu estou aguentando. Eu pedi a noite toda. E ele não mediu, não. Ele não pôs pouco. Ele colocou 20 quilos de bênção sobre ela. Essa é a medida que está escrita. Eu não estou lendo o livro de Ruth. Eu estou relatando. E depois você lê na sua casa. Está escrito que ele colocou 20 quilos no manto de alimento para aquela mulher. De uma mulher necessitada. Ela se tornou uma mulher abençoada. De uma mulher abençoada, ela se tornou abençoadora. Porque aquilo que ela recebeu era tanto que ela deu para dar para a sogra dela e para os vizinhos, porque a quantidade era mais do que suficiente. E eu quero declarar que de uma posição de necessitado, você se torna um abençoado se você aguentar firme com fé. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que de abençoado você se torna um abençoador. Você quer ser um abençoador? Levanta a mão, mas o processo é esse. Todo abençoador, quando Deus liberou a palavra para Abraão, que ele seria um abençoador, ele passou por esse processo de necessitado, não de dinheiro, porque dinheiro ele tinha, mas ele tinha muitas outras necessidades. Ele tinha necessidade de um filho, ele tinha necessidade de tantas coisas, de livramento, mas de um necessitado, ele se tornou um abençoado, e de um abençoado, ele se tornou um abençoador. Essa é a história de Ruth. Essa é a tua história. A história de uma mulher que quis conhecer a graça de Deus, fez uma viagem rumo à presença de Deus. E eu digo para você que nesses tempos difíceis, tempos terríveis, nós passamos por uma situação a semana passada em que nós tínhamos que dar palavra para pessoas que estavam vivendo o caos. Eu falei, o que é que eu abro agora para abrir? O que é que eu abro para falar? Eu só lembrei do que nós estamos vivendo. Eu abri 2 Timóteo 3, versículo 1, e eu li. Os últimos dias, já estava escrito, que serão dias difíceis. Os últimos dias, não sou eu que estou falando. Jesus falou em Mateus 24. E depois o Espírito de Deus repete em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Os últimos dias serão dias muito difíceis, mas quanto mais difícil, mais graça de Deus. Quanto mais escuro, mais glória de Deus. E eu digo que chegou a hora da gente, pessoas, você que não conhece um Deus de perto, faz essa caminhada rumo à presença de Deus. Você que mesmo com o corpo presente aqui na igreja, mas você se afastou da presença de Deus porque esfriou, eu digo, faz essa viagem rumo à presença de Deus e vai chegar o momento, vai chegar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus de Ruth, Ele é o teu Deus. Você pode levantar a mão e dizer, o Deus de Ruth é o meu Deus, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria te apresentar, eu disse que eu queria te apresentar duas pessoas. A segunda pessoa está em Lucas 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. E o capítulo 23, quando começa no versículo 33, você vê que é o momento mais difícil para Jesus. É a crucificação. Ali Jesus está indo para a cruz. Ele não só está indo, mas ele é crucificado. Mas junto com ele, tem dois homens caminhando, antes dele ser crucificado. Não é uma caminhada solitária. Ali tem dois homens e a Bíblia nos apresenta, muitos conhecem como os dois ladrões. Eu prefiro a palavra malfeitor, como está no original, porque o malfeitor naquele tempo, ele podia até roubar, mas os malfeitores naquela época de Jesus eram homens, eram rebeldes políticos, eram homens que
tinham, ou por rebeldia contra Roma, ou porque tinham ameaçado algum soldado romano de morte. Então, fica muito mais amplo. Não é porque eles eram ladrões, eles eram malfeitores, eles tinham infringido a lei segundo Roma. E para você quebrar a lei segundo Roma, eram todas essas coisas que eu te falei. Esses dois homens, eles caminharam com Jesus todo o caminho, todo aquele caminho rumo ao Gólgota. Eu fico imaginando, às vezes, o coração daqueles dois homens. Será que eles entenderam que eles estavam do lado daquele que podia mudar a vida deles? Será que eles entenderam? Não, eles não entenderam. Se eles tivessem entendido, a Bíblia já teria relatado que eles teriam feito alguma coisa ou alguma conversa que mostrasse isso. Não. Pelo contrário, a Bíblia relata um silêncio. Eles caminham do lado de Jesus e cada um deles mergulhado na sua própria dor. Porque eles estavam condenados à morte. O fim da vida deles era daqui a algumas horas. Eles estavam mergulhados na sua dor. E eu digo para você que quando a gente fica mergulhado na nossa dor, nós não sentimos a presença de Deus e ela está do nosso lado. Porque Ele nos fez uma promessa: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Nós deixamos, mas Ele não nos deixa. Nós abandonamos, mas Ele não nos abandona. Jesus está ali, tudo que eles precisavam estava ali do lado deles, mas eles não olharam. Sabe quando você está tão mergulhado na tua dor, você não olha para a direita, você não olha para a esquerda, você não olha para o alto, você não vê quantas mensagens de amor são liberadas para você, Deus falando com você através de uma música, através de uma pessoa, e você não vê essas mensagens, você está mergulhado na sua dor. E eles chegaram e eles foram crucificados junto com Jesus. E ali, quando eles foram crucificados, parecia o fim da vida. Eu digo que o fim pode ser o começo. E eu digo para você que aquilo que hoje é fim para você pode ser o início de uma nova história. Início de uma nova história. Assim foi, eu repito para você, assim foi essa igreja. Foi assim que nós nascemos. Parecia o fim de dois pastores, mas foi o início de uma nova história. Parecia um fim de um grupo de pessoas que um dia quis ouvir esses dois pastores, mas foi o início de uma nova história. E eu digo que isso Deus faz isso, sabe o quê? Para confundir. Quando Deus quer mostrar a sua glória, Ele escolheu mulher estéril para ser mãe de nação. Quando Deus quer mostrar a sua glória, Ele escolheu que o rei, o Salvador, nascesse numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Ele escolheu que homens iletrados mudassem o mundo há 2000 anos atrás. Os apóstolos, a maior parte deles, está escrito, está registrado em Atos capítulo 4, eram iletrados. Nós temos o registro de que a maior parte deles era iletrado. Então, os homens que impactaram o mundo eram iletrados. Quando Deus quer mostrar a sua glória, não tente usar a lógica. E eu digo para você que Deus quer mostrar a sua glória na sua vida, na sua família, na história mais feia da sua família, na história mais feia que você tem para apresentar. Deus é mestre em tornar o caos em milagre. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele faz isso todos os dias, Ele faz isso. Então, quando nós vemos aqui esses dois homens, e ali eles estão crucificados, para todo mundo, tarde demais para qualquer coisa acontecer para aqueles dois. Mas nunca é tarde demais. E aí, eles estão ali, vamos ler o que acontece, versículo 39. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso um deles falou. 3 homens, mas eu estou tirando ali, Jesus, estou falando de 2 homens, 2 decisões diferentes, 2 destinos parece que iguais, 2 decisões diferentes e 2 finais diferentes. O diabo gostaria de colocar um ponto final na vida daqueles 2 homens de ruína, um ponto final de ruína, de
perda, mas Deus queria começar algo novo na vida dos dois. Sabe o que está escrito em Isaías 53, 12? Que ele intercedeu, que Jesus intercedeu pelos malfeitores que estavam crucificados ao seu lado. E sabe quantos anos antes deste acontecimento estar ocorrendo, que Jesus orou? Jesus orou por esse momento 700 anos antes. Ele amou pessoas que viriam a nascer 700 anos depois. E eu digo para você que ele orou pelo que você está passando muito tempo antes de você chegar, porque ele tem controle sobre a nossa vida. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele sabia que nós chegaríamos a um momento crítico e ele orou por nós, ele intercedeu por nós, para que nesse momento crítico nós fôssemos como Ruth, nós suportássemos a noite pertinho dele, crendo: o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus não me deixa, não me abandona. E você sabe que não é porque nós temos muito tempo de caminhada com Deus que a gente não precisa desses recadinhos de vez em quando. E de repente, e vocês vão ver as coisas de Deus como elas se cumprem. O pastor Luciano Subirá, que esteve aqui no congresso, que esteve aqui também na sexta-feira, durante o congresso, Deus liberou uma palavra para o Jonas e para mim, em que ele falou: não vou deixar vocês até eu cumprir tudo aquilo. Ainda que tenha promessas que pareçam que eu ainda não cumpri, eu não deixarei vocês até que eu cumpra todas as promessas. Isso é muito bom ouvir. Mas, sabe, quando eu era jovem, e mesmo até alguns anos atrás, eu sonhava um ardor no meu coração muito forte por um país chamado África. E mesmo com todo esse ardor, aí Deus me manda para o Japão, manda para Israel, manda até para a Índia. E eu fiquei: poxa, Deus, lembra a África? Eu amo a África. Eu não pedi a Índia, só me mandou lá para a Índia. Nem para o Japão eu tinha pedido. Aí a gente está lá com a igreja lá no Japão, mas só lembra a África. Mas aí eu falei, o Jonas, nesses anos todos, ele me cansou de me ouvir falar sobre a África. E ele falou: não, qualquer hora acontece. Mas só que o ano passado, eu falei assim: sabe uma coisa? Agora já passou do tempo também. Então, esquece, deleta a África. Não aconteceu, não aconteceu. Então, deleta a África. Sabe o que nós vamos fazer hoje, dia de ceia? Nós estamos mandando um casal de pastores para a África. E nós vamos ter a unidade em Cristo em Angola. Amém? Mas como aconteceu, só Deus. Deus teve que mandar o governo buscar o pastor Paulo e dizer: você tem que voltar para Angola agora. Acabou o seu tempo aí. Antes do tempo, ele tinha 10 anos para ficar aqui. Antes do tempo, o governo falou: tem que voltar para Angola. Antes do tempo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer que este homem que estava ali, ele começou a fazer uma declaração. Ele fez uma declaração diante do que ele ouviu o outro falar. Olha o que ele fez, porque no momento da angústia a gente fala muita asneira. A gente fala muita asneira para Deus. A primeira coisa que a gente faz no momento da angústia é se revoltar contra Deus. E ali aquele homem, um deles se revoltou e começou a falar asneira. Aonde está o Senhor? Por que isso aconteceu? Se o Senhor pode, o Senhor não pode, nem o Senhor mesmo. Como é que o Senhor pode ajudar a minha vida? E você começa a falar um monte de asneira no momento da aflição. Mas no versículo 41, o outro homem, ele diz, no versículo 40, ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Esse homem, a primeira coisa que ele reconheceu foi dizer: eu preciso de Deus, eu sou fraco, Ele pode tudo, eu sou fraco, eu preciso dEle. Ele reconheceu os pecados dele, ele reconheceu a fraqueza dele, ele reconheceu que ele precisava de uma intervenção, e ele fez um pedido: lembra-te de mim, ainda dá tempo. Eu creio, eu estou vivendo a noite mais escura da minha vida, mas eu sei que ainda dá tempo. Eu te reconheço como Rei, como Senhor, como Salvador. Ele disse: o teu reino. Se ele falou reino, é porque ele realmente viu em Jesus. O que ele viu em Jesus? O príncipe da paz. Tudo que ele precisava era de paz. O reino de Deus, a paz. Ele precisava da paz que estava em Jesus. Eu preciso dessa paz que está aí. Eu preciso desse amor. O Senhor está me olhando aqui com esse olhar de amor. O Senhor está me constrangendo. Eu preciso dessa luz, essa luz que está iluminando todas as minhas trevas. Eu estou vendo tudo que eu não sou, e eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, ainda dá tempo, Senhor. Eu quero o teu reino. Ele disse: eu quero o teu reino. Eu quero o teu reino, e não é amanhã. Eu quero o teu reino ainda hoje, Senhor. Eu te reconheço como Rei, soberano, como o dono do mundo, como o dono do tempo. Ele é o dono do tempo, ele pode remir o tempo. Você crê nisso? Ele pode remir o tempo, ele pode todas as coisas. E ele fez essa confissão. Foi o diálogo mais curto e a resposta mais rápida. Deus conhece o nosso limite. E ele falou para aquele homem, e ele disse o seguinte: vamos ver a resposta de Jesus? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amado, a palavra paraíso é deleite. A palavra paraíso é o que você conhece como Éden, deleite. Jesus estava dizendo: ainda hoje eu libero sobre a tua vida o deleite. Eu libero sobre a tua vida a porção do paraíso que você precisa. Eu libero sobre a tua vida. Sabe que com essa história deste homem ali na cruz, sabe o que nós aprendemos? Que se nós queremos ver o milagre de Deus, nós precisamos primeiro morrer para as nossas razões. Nós precisamos morrer para as nossas vontades. Nós precisamos morrer para a nossa linha de raciocínio, porque milagre não tem raciocínio. Não tem linha de raciocínio. É uma intervenção contra a lógica. É a intervenção de Deus em algo que o mundo não tem recursos. Mas o céu tem recursos que eu preciso. O céu tem o recurso que a tua família precisa. O céu tem o recurso que o teu corpo precisa. O céu tem o recurso que você precisa para o teu bolso. O céu tem o recurso que você precisa para o teu coração. Você que está pensando: eu nunca vi tantas pessoas pensando em suicídio como nos nossos dias. Mas eu digo para você que o Senhor tem uma nova história. Não se deixa levar pelo desespero. Ainda hoje você vai entrar no paraíso. Ainda hoje você vai experimentar o deleite de Deus. Ainda hoje o reino de Deus entra na tua vida, entra na tua casa. Ele te ensinou a orar dessa forma. Levanta a tua mão e ora como Jesus te ensinou. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Eu queria te fazer um convite. Vamos ficar em pé? Diz agora, todo mundo junto. Se você não sabe essa oração, eu quero que você pegue Mateus capítulo 6 e você abra. Mas todo mundo conhece. Mas você pode não conhecer e pode pegar uma colinha de Mateus 6. Agora, levanta a tua mão e diz: Paizinho, o Senhor está no céu. Eu estou aqui na terra. O seu nome é santificado. Tu és grande. Tu és poderoso. Eu preciso de ti. Eu preciso da minha porção de pão. Eu preciso da minha porção de milagre. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha casa. Venha o teu reino sobre a vida. Se você tem filho, fala agora: venha o teu reino sobre a vida do meu filho, da minha filha. Venha o teu reino. Se você é casado, fala: sobre o meu casamento.
Se você está enfermo, fala agora: venha o teu reino sobre o meu corpo. Seja feita a tua vontade, a perfeita, que o Senhor já estabeleceu no céu. Venha agora na terra. Eu reconheço que teu é o poder, tu é a honra, tu é a glória. Eu preciso de ti, eu preciso da tua graça. Venha o teu reino, Senhor. Isso fez toda a diferença. Aquele homem, aquele malfeitor, não teve o fim que o diabo esperava. Ele estava ali na boca do gol. A vida dele estava para ser destruída. Tudo dele estava para ser destruído, mas na boca do gol. Quer dizer, na boca do gol para o inferno, para destruir aquela vida. Aquele homem fez uma oração simples: Senhor, lembra-te de mim. Que oração mais simples. Ruth fez a mesma coisa: lembra-te de mim. Será que você pode falar isso para Deus? Fala aí do meio da tua angústia, no meio da tua dor. Fala: Deus, lembra-te de mim. Sabe quando ele falou lembra-te de mim, o rosto de Jesus não ficou olhando para frente. O rosto de Jesus olhou para o rosto dele. Estou lembrando, estou vendo, estou ouvindo. E libera uma palavra sobre a tua vida. Ainda hoje você vai estar comigo, reinando comigo. E eu digo que quando nós morremos para as nossas vontades, as nossas razões, o nosso entendimento, quando nós morremos para a nossa preguiça de buscar a Deus, eu digo que nós vivemos a vida de ressurreição. O poder de Deus, você começa a viver o poder de Deus aqui na terra. Ele quer te favorecer. Ele quer que você se viva a graça dele aqui na terra. Por isso eu queria que nesse momento você começasse a adorar a Deus. Adora a Deus, levanta as suas duas mãos e começa a adorar agora a Deus em nome de Jesus. Aquele homem que nós não conhecemos o nome, só como um malfeitor, ele tirou os olhos da própria dor e ele olhou para Jesus. No meio da sua dor, no meio da sua aflição, no meio da escuridão. Eu não sei se você está lembrado. Ao meio-dia, tudo ficou escuro. Tudo ficou escuro. Como noite. Aquele homem estava, esse diálogo entre Jesus e o malfeitor foi no meio de densas trevas. Em plena luz do dia, havia densas trevas. Está escrito isso na Bíblia. No meio da escuridão, Deus ouviu Ruth. No meio de um dia escuro, Deus ouviu aquele malfeitor. Se você está vivendo um dia escuro, levanta a tua mão agora onde você está. Hoje é dia de ceia, dia de milagre. Levanta a tua mão agora se você está vivendo esse dia escuro e faça a oração mais uma vez daquele homem. No meio da tua dor, no meio da tua aflição, olha para o céu de onde vem o teu socorro e fala: Senhor Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, eu preciso do teu reino. Fala de aonde você precisa o reino dele, se é na tua casa, se é no teu corpo, se é no meio da tua família, se é uma pessoa amada tua. Fala onde você precisa o teu reino e saiba que ele está te ouvindo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala agora: Senhor Jesus, no meio da dor, eu levanto a minha voz e eu clamo: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Em nome de Jesus, lembra-te de mim, Senhor. Oh, Senhor, olha para cada mão, olha para cada clamor, ouve cada voz de angústia. Eu declaro agora que o teu poder está sendo liberado, o poder do céu está sendo liberado. Ainda hoje, Senhor, eles entram no teu reino, na atmosfera do teu reino, atmosfera de graça, atmosfera de favor, atmosfera de poder está sendo liberado neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Oh, estende a tua destra e faz os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Eu queria nesse momento